O universo é vasto demais para a arrogância de pensarmos que estamos sós, e de tempos em tempos, ele envia um mensageiro. Mas o que acontece quando esse mensageiro não se comporta como deveria? O que acontece quando um objeto interestelar, rotulado como cometa, começa a quebrar todas as regras da física que conhecemos? A comunidade científica classificou nosso mais novo mensageiro como 3I Atlas. Mas esta não é a história de um cometa. Esta é a história do 3I Atlas e de como ele se recusa a obedecer às leis da física. O 3I Atlas não está se comportando como um cometa, mas também não se comporta como nada que já vimos antes e só levanta uma pergunta que ninguém consegue responder. Se o Atlas não age como um cometa, então como explicar o que ele está fazendo? Depois de entender isso, você nunca mais vai olhar para um objeto interestelar da mesma forma. E essa verdade é muito mais sombria e intrigante do que a simples palavra cometa. Para entender o mistério, precisamos ir além da narrativa oficial e mergulhar nos dados brutos. O que, de fato, a ciência viu no 3I Atlas que o diferencia de todos os cometas que conhecemos? O comportamento do objeto desafiou a própria física gravitacional. A velocidade do 3I Atlas o condenou. Ele se move rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. Sua órbita está aberta, garantindo que ele jamais retorne. Os astrônomos detectaram uma aceleração não gravitacional sutil em sua trajetória. Em um cometa, isso é atribuído ao escape caótico de gases. Mas, no 3I Atlas, essa força é estranhamente direcional. Não é um empurrão aleatório do Sol. É como se fosse uma força interna. O que, ou quem, está ligando um motor em um objeto natural. O seu interior também levanta dúvidas. Cometas são essencialmente bolas de gelo. Mas a pluma do Atlas não era a de um cometa comum. Observações do telescópio James Webb detectaram algo chocante. Uma concentração de dióxido de carbono 8 vezes maior do que em cometas típicos do nosso sistema solar. Além disso, a ciência confirmou a detecção de níveis incomuns de níquel e ferro ejetados com intensidade. Metais pesados é a assinatura de uma estrutura que se desfaz, não de gelo. O Atlas está liberando materiais que a física cometária tem dificuldade em explicar. Por que ele carrega tanta matéria-prima metálica em sua jornada interestelar? Inicialmente, ele era tênue, pequeno, parecia inofensivo. Mas as estimativas subsequentes do núcleo sugeriram que o Atlas poderia ter chegado a 20 km de diâmetro, muito maior do que se esperava para um cometa típico. E por que a luz era tão fraca no início? Seria uma camuflagem? E essa suspeita aumenta com a análise do brilho e da cor. O Atlas apresentou uma mudança de brilho sem explicação clara, e sua coma exibiu uma sutil mudança de cor, de um esverdeado para tons mais azulados. São flutuações de energia ou reações químicas complexas? Ou um mecanismo de ocultação que falhou ao se aproximar do Sol? Cometas naturais expelem gases em jatos caóticos sem padrão. O Atlas, não. Seus jatos de sublimação eram estranhamente direcionais, sugerindo um núcleo sólido e uma emissão de gases controlada que permite uma trajetória precisa. E a anticauda. O efeito é explicado pela geometria entre o Sol, a Terra e o cometa. Mas a forma e a persistência dessa cauda invertida sugerem uma estrutura sólida que manipula a luz de forma intencional, diferente da cauda de poeira comum. É uma manobra geométrica que desafia a aleatoriedade do espaço. Finalmente chegamos à peça final e mais recente do quebra-cabeça. O radiotelescópio Meerkat, na África do Sul, fez uma descoberta sem precedentes: a detecção de ondas de rádio vindas do 3I Atlas. A primeira vez que um sinal de rádio foi capturado de um objeto interestelar. A resposta oficial?
interação de gases e poeira com o plasma solar. Uma explicação conveniente, que ignora a totalidade do comportamento do Atlas. O sinal de rádio é a impressão digital de uma intenção. Em um objeto que já apresenta química anômala, aceleração interna e manobras estranhas. O que realmente significa esse pulso? Diante dessas anomalias, a versão oficial precisava ser mantida. A comunidade científica agiu rapidamente, classificando o Atlas como cometa. A justificativa é simples. Ele tem uma coma e uma cauda. Logo, é um cometa. Mas a explicação mais simples é a mais verdadeira? Essa rigidez científica é o que permite que o mistério floresça. Por que ignorar o excesso de metais? Por que minimizar o sinal de rádio? Para muitos, essa pressa em rotular é uma forma de controle de danos, um esforço para evitar o pânico e a quebra de paradigmas. Eles querem que acreditemos que é só uma pedra de gelo exótica? Mas existe a voz contrária. Um renomado astrofísico de Harvard questionou publicamente: para essa escola de pensamento, a questão do Atlas, assim como seu antecessor Oumuamua, não pode ser resolvida com o rótulo fácil de cometa. Ele argumenta que a coleção de comportamentos, a aceleração não gravitacional, a química industrial e a emissão de rádio não se encaixam em um corpo natural. Para ele, o 3I Atlas é um candidato perfeito para ser uma peça de tecnologia alienígena. Uma sonda de reconhecimento, talvez, ou detritos de um sistema de propulsão avançado. É a única explicação, segundo essa visão, que abarca todas as anomalias de uma só vez, sem a necessidade de descartar dados incômodos. É a dicotomia, cometa natural exótico versus tecnologia alienígena disfarçada. O 3I Atlas já se afastou de nós, mas o seu legado de mistério permanece. O que você escolhe acreditar? Que a ciência oficial está certa e que é apenas um cometa incrivelmente anômalo, vindo de uma região fria e escura da galáxia? Ou que o Atlas está nos mostrando algo que as autoridades não querem admitir? Das anomalias que expusemos, qual delas, para você, é a prova final e irrefutável de que o rótulo cometa falhou? O 3I Atlas é uma anomalia científica ou é uma confirmação cósmica? A comunidade científica deu o seu rótulo. Conclusão, agora é sua. Comente cometa se você acredita ser cometa, ou nave se acredita ser nave, e de que cidade ou país você está assistindo a esta investigação. Para ver as últimas atualizações sobre o 3I Atlas que a ciência tentou segurar, assista ao vídeo que aparece agora na sua tela. Até breve.